tenho nenhuma surpresa. Aliás, eu estava a ouvir o Sr. Primeiro-Ministro e eu até me surpreenderia se o Sr. Primeiro-Ministro tem dito outra coisa, porque eu não me esqueço, e acho que ninguém de nós esquece, que há 4 anos, no dia 3 de maio de 2019, o Sr. Primeiro-Ministro disse, quando a Assembleia da República tinha um compromisso entre os partidos para aprovar a contagem integral do tempo de serviço, baseadamente, o Sr. Primeiro-Ministro ameaçou demitir-se, ameaçou ao país com a demissão. Ora, um Primeiro-Ministro que ameaça a demissão de um governo e criar uma crise política por causa do tempo de serviço dos professores, acho que nenhum de nós estava a contar que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse mudado de ideias, quer em relação ao tempo de serviço, quer em relação à admissão, embora pudesse, em relação às duas coisas, mudar de ideias. Depois, dizer também que o Sr. Primeiro-Ministro, que aí é que é algo mais estranho, até já veio pôr em alternativa ou o tempo de serviço dos professores ou as obras do IP3, e não fez as obras do IP3, mas também não contou o tempo de serviço aos professores, aí já ficamos com a ideia que temos um Sr. Primeiro-Ministro que não é muito sério nas declarações que faz. E, portanto, a questão que se coloca para nós, professores, está bem clara. É assim, relativamente a um acordo sobre os concursos, longíssimo, porque aquele documento de concurso, de facto, é muito penalizador. Para todos, para professores do quadro de zona pedagógica então, para professores dos quadros de escola, para professores contratados, que, por exemplo, para poderem ter minimamente uma valorização salarial, têm que ser candidatos a 10 quadros de zona pedagógica. Portanto, é penalizador para todos e não merece acordo. Mas ainda que merecesse, eu já o disse, ainda que fosse um documento extraordinário, que não é, hoje os professores jamais concordariam que alguma organização sindical assinasse qualquer acordo que fosse sem que aquilo que é seu, que é o tempo de serviço, fosse considerado. E, portanto, a questão do tempo de serviço, eu diria, aqui não é a terra quem a trabalha, mas é mesmo o tempo de serviço a quem o trabalhou. Porque, na verdade, é disso que se trata. As pessoas trabalharam, cumpriram aquele serviço e o tempo de serviço tem que ser contado. Sem esse acordo do tempo de serviço, não haverá um acordo final, as negociações vão se arrastar? Sim, não haverá. Se as negociações vão arrastar ou não, isso eu não sei dizer, não é? Porque, infelizmente, nós, quando somos convocados pelo Ministério, vimos cá, mas quando convocamos o Ministério, ele não comparece, não é? Agora, há uma coisa que temos a certeza, é que as lutas vão continuar e hoje à tarde às 2h30, quando estivermos na discussão dos serviços mínimos, com serviços mínimos ou sem serviços mínimos, eu acho que o exemplo que os colegas estão a dar hoje, e já deram nestes dias, mas hoje à porta das escolas, em protesto, em luto, com as escolas com tarjas de luto, os colegas ali em protesto, acho que mostra bem que as pessoas não estão para baixar os braços e quando dizem nas manifestações não paramos, é que não vamos mesmo parar. Em relação aos serviços mínimos, o Mário também já disse que é inadmissível, uma vez que são os diretores que definem os serviços de cada escola, isto também não pode gerar aqui uma desigualdade entre os professores e as próprias escolas? Sim, eu acho que um dia destes os diretores, perante aquilo que o Ministério lhes está a fazer, até terão que pensar se não chega um momento de entregarem as chaves das escolas e mandarem o seu Ministro tomar conta das escolas e definir os serviços mínimos. E eu acho que esta é uma questão que um dia destes também tem que ser questionada pelos senhores diretores, não é? Agora, independentemente disso, há uma coisa que nós sabemos. Primeiro, é que os serviços mínimos na educação, na lei, estão claramente definidos. E na educação, vírgula, no que concerne a exames, avaliações finais e provas finais que se realizam em todo o país ao mesmo tempo. Não é o caso. Mas os serviços mínimos, tal como foram pedidos pelo Sr. Ministro para outras greves, e que nós também achamos mal, mas tal como foram pedidos, não há nenhum dos requisitos dessas greves que se aplique neste caso. Não é uma greve prolongada, não é uma greve indeterminada, não é uma greve imprevisível, não se percebe porque é que agora se lembraram de pedir. Percebe-se. É uma questão política, tentar atemorizar, mas ao mesmo tempo que vai contra as regras elementares da democracia, que é o direito à greve, é um direito constitucional. E em terceiro lugar, talvez esqueça o Ministério da Educação, que em 2018, recorrendo de serviços mínimos, que por acaso até incidiam sobre exames, nessa altura, a FENPROF, e neste caso foi a FENPROF que recorreu aos tribunais, tivemos da relação de Lisboa um acórdão que foi de consideração dos serviços mínimos ilegais, e portanto que tínhamos razão. O Ministério recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça e tem 2 acórdãos que confirmam a ilegalidade dessa greve. E, portanto, parece-nos a nós que 4 anos depois nada mudou na Constituição nem na lei da greve e que, se não for o caso de não serem decretados serviços mínimos, que nós iremos obviamente para o Tribunal, e agora penso que as 9 organizações o faremos, e com certeza nós sabemos sempre que depois o Tribunal, quando decide, a greve já foi, não é? E portanto já não tem utilidade imediata. Mas, sinceramente, se forem decretados serviços mínimos,
E se depois em tribunal eles vierem a ser considerados ilegais, nós, a partir desse momento, iremos exigir responsabilidades políticas e seremos os primeiros a vir para a porta do Ministério de lenços brancos a pedir a admissão do Ministro. Recentemente disse que a FENPROF não estava para acordozinhos. Acredita que estão mais perto de chegar a um acordo e lá vão continuar com os acordozinhos? Essa afirmação não foi FENPROF, foi umas 9 organizações que, e por aquilo que têm dito ali nas reuniões, e bem, tem havido uma grande convergência entre as 9 organizações nessas matérias, é que haver um acordo tem que ser global. Em primeiro lugar, global em relação ao regime de concursos, em segundo lugar, global em relação às questões dos professores, nomeadamente ao tempo de serviço. Quando falámos em acordozinhos, foi porque o Ministério da Educação nos fez uma proposta em que quase procurava encontrar numa linha de um número de um artigo qualquer coisa que pudesse haver um acordo para que vocês, membros da comunicação social, pudessem filmar e fazer aquele show mediático, dizer, estão a ver que estamos a assinar qualquer coisa. Mas nós não assinamos artigos, nós não assinamos alíneas, nós o que assinamos são documentos, são projetos, são diplomas, e neste caso são mais do que diplomas apenas, o que nós assinamos é aquilo que valorizar uma profissão que tem vindo a ser desvalorizada pelo Governo, e neste caso também o tempo de serviço. Mário, na segunda ou na terceira ronda de negociações, disse que se não conseguisse então chegar a acordo com o ministro, que iria tentar o primeiro-ministro. Depois das declarações de ontem, acha que vale a pena ir então a falar com o primeiro-ministro a propósito de um acordo? A questão do primeiro-ministro é sempre uma questão política, não é? E nós sabemos como os primeiros-ministros e os ministros, umas vezes dizem umas coisas, outras vezes dizem outras, e depois têm que mudar. Este Ministro da Educação começou com um projeto de concursos que completamente cilindrava a graduação profissional, que punha os concursos de 5 em 5 anos, por exemplo, e que tinha outras medidas, como, por exemplo, concurso ou recrutamento por perfil de competências e tudo isso, não é? E o certo é que a força da luta dos professores fez com que esses aspectos até já tivessem sido limpos do documento. Portanto, o que conta sempre como resultado final de uma negociação não é o que dizem os ministros ou os primeiros-ministros, porque eles fazem parte deles naquilo que é tentar pressionar. O que conta é sempre a luta daqueles que estão neste momento em causa, ou seja, dos professores. Se todos nós, professores, soubermos manter a luta em níveis elevados, pois aí eu acho que mais tarde ou mais cedo alguma coisa vai mudar. Se começarmos a desistir e se deixarmos de pressionar como temos feito, pois aí é natural que vingue a posição deles. Neste momento estamos nesse ponto. Portanto, o que disse ontem o Primeiro-Ministro só para o tempo de cortagem de serviço não conta para nada, acha que ainda existe margem para dar um dito por não dito? O Sr. Primeiro-Ministro disse, aliás, eu como já disse, o Sr. Primeiro-Ministro já pôs a questão ao nível da demissão do Governo, já pôs esse problema ao nível das obras do IP3, agora põe no tratamento aos idosos. Amanhã não sei o que é que há de pôr, mas há de inventar qualquer coisa, porque o Sr. Primeiro-Ministro, nesse aspecto, é alguém com muita criatividade e imaginação. Portanto, para nós o que importa é assim, os professores trabalharam, cumpriram esse tempo de serviço. É falso o que diz o Sr. Primeiro-Ministro de que não foi contado para ninguém. Foram contados os pontos e, como sabemos, os pontos correspondem a tempo de serviço. E, portanto, a nossa carreira não se rege por pontos, é mesmo por tempo de serviço. Somos das poucas carreiras em que não foi contado e a única carreira de maior dimensão a que não foi contada a ninguém. Basta ir aos juízes e a outros para ver como é que estão as carreiras, que até durante os períodos dos cortes houve valorização. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro fez a parte dele, disse o que disse. Nós faremos a nossa, que é pormos os professores e estarmos com os professores a lutar por aquilo que é seu. E o que é seu é o tempo de serviço. Quanto aos primeiros-ministros, olha, o nosso país tem 10 milhões de pessoas, mais ou menos. Não há 10 milhões de candidatos a primeiro-ministro. Quando o Sr. Primeiro-Ministro estiver farto, pode sair, que haverá quem venha.